Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite, sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial de hoje foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, e o título é Saudade e Amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visses falando por teus lábios. E atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. Emmanuel. Boa noite a todos. Então vamos ao estudo de Evangelho na noite de hoje, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos que sempre estão nos sustentando nesse momento. Nós estamos estudando o Evangelho a parte da introdução. Nós vamos falar sobre sinagoga e saduceus. Sinagoga. O termo sinagoga vem do idioma grego sinagoge, que significa reunião, assembleia, congregação. É o nome dado a um local de culto da religião judaica, onde os judeus podem praticar sua fé. As sinagogas têm exercido um papel importante na preservação da religião e da cultura do povo judeu. Elas surgiram quando o povo judeu foi levado para o exílio durante a invasão dos babilônios. Antes, o local de culto da religião judaica era o Templo de Salomão. Salomão era rei dos israelitas, que mandou edificar, construir em Jerusalém um templo e que levou cerca de 7 anos para ser construído. Salomão era filho e sucessor do rei Davi. Ele nasceu em Jerusalém e começou a reinar aos 20 anos de idade, por volta mais ou menos do ano 970 a.C. Quando o templo foi construído e o povo levado, aliás, o templo ele foi destruído e o povo foi levado para exílio em Babilônia, eles não podiam mais se reunir para realizar os seus cultos, né? Então, para não perder a sua religião,
os judeus criaram sinagogas, onde liam as Escrituras e louvavam a Deus. Em todos os lugares onde os judeus eram levados, eles abriam sinagogas, que além de servir como local de reunião, eles também podiam ouvir cânticos de louvor, ouvir os ensinamentos e exortações. Em uma sinagoga grande ou pequena, tinha que conter os elementos básicos, como a arca sagrada, a arca da aliança, onde são guardadas as escrituras sagradas, que é a Torá, não é? O livro sagrado que Moisés escreveu. Também deveria haver luz eterna, uma lâmpada colocada acima e em frente à arca sagrada, e que é deixada sempre acesa, simbolizando a instrução que está presente na Bíblia de fazer uma lâmpada arder continuamente no tabernáculo. Uma parte importante numa sinagoga é o púlpito, sobre o qual há uma mesa. Nela coloca-se a Torá, que é lida para toda a congregação. As reuniões nas sinagogas eram presididas pelos rabinos, que eram mestres da lei com educação teológica especial. Mas outras pessoas também podiam dar suas contribuições, né? Seus ensinamentos. Por exemplo, Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Os apóstolos, quando começaram a pregar o evangelho do Cristo aos judeus, também foram para as sinagogas. As sinagogas também serviam de lugar de ensino para as crianças e jovens, que aprendiam a ler e escrever e recebiam educação religiosa. Até os judeus mais pobres tinham uma educação básica e conheciam as Escrituras. Até hoje, nas sinagogas são realizadas as reuniões. As principais festas, como a Páscoa, a festa da dedicação, a festa do tabernáculo, eram comemoradas nas sinagogas. E quando tinha essas festas, Jesus sempre viajava para participar. Quando ele tinha 12 anos, os pais o levaram para participar da festa da Páscoa, como era costume dos judeus, né? Onde ele ficou por 3 dias no meio dos sacerdotes. Os pais já tinham voltado para casa e ele continuou lá conversando com os sacerdotes e os líderes, né? Depois que os pais deram falta dele. Foi aí que ele deu início ao seu ministério. Quem conta isso é o evangelista Lucas, no capítulo 2, no versículo de 22 a 39. As outras cidades não tinham templo, mas sim sinagogas, onde os judeus se reuniam para fazer preces públicas sempre aos sábados. Desde que Jerusalém foi invadida e teve seu templo destruído, os judeus se dispersaram e as sinagogas passaram a servir de templo para toda a celebração de cultos nas cidades onde eles passaram a viver. Hoje em dia existem várias sinagogas pelo mundo e os judeus eles fazem suas preces 3 vezes ao dia numa sinagoga, que é de manhã, à tarde e à noite. Ele pode entrar numa sinagoga sozinho ou em grupo. Quando ele entra em grupo, é obrigado a respeitar um quórum, como eles falam, um quórum, né? De 10 ou mais homens judeus de maior idade para ter um serviço religioso completo. Tá? E realizava-se também rituais nas sinagogas.
A circuncisão dos meninos são feitas nas sinagogas. A preparação dos meninos, a iniciação na vida adulta, também nas sinagogas. E das meninas também. Os homens judeus usam o kippá, que é uma pequena touca que representa o respeito a Deus no momento das orações. Numa sinagoga, o homem e mulheres, quando tem reuniões, eles sentam separados. Que isso ajuda a assegurar o foco principal, que é a prece, né? E os cultos geralmente são realizados nas noites de sexta-feira, né? Nas manhãs de sábado, bem como em dias santos e em dias de festas religiosas. Então, esses dados que eu consegui pesquisar sobre as sinagogas, tá? Vamos ver agora os saduceus. Os saduceus formavam um partido religioso e aristocrático que surgiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento, por volta mais ou menos do ano 248 a.C. Reduzia-se a um pequeno número de homens cultos, de refinada educação, ricos e de destacada posição social. Não é possível determinar assim, com exatidão como o partido dos saduceus se originou. Por conta disto também, não se conhece a raiz e o significado exato do seu nome. Por que o nome saduceu? Muitas teorias já foram levantadas na tentativa de responder a este questionamento. Entre todas as possibilidades que foram estudadas e faladas, a origem dos saduceus, a mais plausível, está conectada ao nome desse partido, a de Zadok, o sumo sacerdote. Ainda dentro desta linha de pensamento, existe muita discussão acerca da forma original que o partido dos saduceus surgiu. Alguns acreditam que eles surgiram originalmente como um partido político. Outros pensam que o grupo nasceu com o propósito, especialmente, de um partido ou de um grupo religioso. Há ainda aqueles que defendem que, em sua origem, os saduceus eram um partido puramente aristocrático. Seja como for, os saduceus do Novo Testamento estavam os sacerdotes ali, na elite de Jerusalém. Isto significa que muitas pessoas mais ricas e influentes do eixo político religioso dos judeus pertenciam a este grupo. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura, como autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos outros profetas. Os saduceus eram materialistas, totalmente materialistas. Negavam a providência divina e rejeitavam qualquer ensino acerca dos decretos de Deus. Eles acreditavam que Deus nunca interferia na história de modo assim a afetar a vida dos humanos. Deus ficava quietinho lá em cima e os humanos quietinho aqui embaixo. Acreditavam que o homem tinha total livre-arbítrio e que tudo o que acontecia, bem ou mal, era resultado do próprio curso da ação e autodeterminação humana.
Ao contrário dos fariseus, os saduceus negavam a imortalidade da alma e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Além disso, não aceitavam a existência de anjos e espíritos. Durante o ministério de Jesus, no período apostólico, os saduceus estavam intimamente relacionados aos sacerdócios e às questões do templo. Eles não formavam um grupo tão numeroso como os fariseus, mas tinham entre seus membros e apoiadores as pessoas mais poderosas da época. Apesar das diferenças, em muitas ocasiões, do ministério de Jesus, os saduceus se aliaram aos fariseus, em oposição a Jesus. No entanto, a motivação para tal oposição era essencialmente diferente entre os dois grupos. Por exemplo, os fariseus, basicamente, viram em Jesus uma ameaça à sua religiosidade hipócrita e o seu sistema de salvação por obras. E os saduceus, por sua vez, viram em Jesus uma ameaça à sua posição de influência e às suas fontes de lucro e posses materiais. Por isto, em determinada ocasião, Jesus condenava os ensinos de ambos, de uma só vez, não é? Muitas vezes, para discutir com os saduceus, Jesus ele utilizou passagem do Pentateuco, é a obra que os saduceus acreditavam, né? As escrituras de Moisés, para apontar os erros da doutrina daquele grupo, né? Por fim, os saduceus e fariseus se reuniram num plano para matar Jesus. Depois, mais uma vez, se reuniram diante de Pôncio Pilatos para tentar garantir que qualquer crença na ressurreição de Jesus fosse reprimida, fosse abolida, não é? Quando os apóstolos começaram a trabalhar propagando assim os ensinos de Jesus, João e Pedro foram presos por ordem dos saduceus, não é? E por aí vai, não é? Então são esses os ensinamentos que eu trouxe para vocês sobre esse grupo, né? Que era um grupo pequeno, mas tinha assim, um poder muito grande no tempo de Jesus. Eles, junto com os fariseus, se tornaram um empecilho no ministério de Jesus. E aqui, gente, eu termino esse estudo. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. E como nós estamos assim numa época assim tão importante, que é o mês de dezembro, estamos pertinho do Natal, faltam cerca de 2 dias para o Natal, não é? Quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, inspirando em todos nós essa época, né? O exercício da solidariedade, da fraternidade. Temos assim mais amor ao nosso próximo e fortalecendo esse laço de afeição em todas as famílias, não é? Entre toda a humanidade. Cultivemos, pois, as alegrias do Natal, lembrando sempre do aniversariante e o exemplo que ele nos deixou. Então eu desejo a todos um Feliz Natal. Que seja um Natal de paz, de tranquilidade para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar possa estar presente em nossos corações. A prece dessa noite será oferecida aos seguintes desencarnados: Alaide Barbosa Lima, Alfredo Marre, Andreina de Assis Leite, Aril Simões Coutinho, Astor Duarte Ferreira, Celina Ferreira de Souza, Celi Marlene Pena, Dea Messias da Fonseca, Diego de Oliveira Neves da Silva, Domingos Mendes de Souza, Eliane Pérez Brasil, Eli César de Siqueira, Fátima Marre, Francisca Clotilde dos Santos, Gália Muarre de Siqueira, Gastão Rodrigues Ferreira, Guilhermes Rodrigues Ferreira, Heitor Pérez Gonçalves, Hugo Micoles, Leda Bahia dos Santos, Igor Ferreira Macedo, Irene Alves Ferreira, Joaquim de Assis, Jorge Gomes de Figueiredo, Juan Sierra, Júlia Ferreira de Souza, Leonardo da Rocha Leandro, Luiz Carlos da Rocha, Luiz da Costa Batista, Maria Augusta Aguiar, Maria Conceição Antunes Uchoa, Maria da Glória Francisco Marques, Maria da Guia de Brito Mendonça, Maria Francisca da Silva Neto, Mercedes Monteiro de Assis, Mônica Maria da Cunha Soares, Nélio Coelho do Nascimento, Nicolina Alves Ramalho, Nida Aguiar, Olímpia da Silva Batista, Guejaciara Bessa do Carmo, Roberto Luiz de Brito Pinhão, Roberto Rodrigues Goi, Samuel Pérez Brasil, Sérgio Luiz Ferreira, Suzana Pinto Machado, Wilson Santana de Jesus, Wilson Bonfim de Moura, Wilson Gonçalves Ferreira. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos aqueles que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, te rogamos, Senhor, humildemente, a tua misericórdia por todos nós, seres ainda imperfeitos, que precisamos de muita perseverança, de muita fé, de muita esperança, para vencer os obstáculos que atrapalham nossa caminhada. Olhai, Senhor, por todos nós, mas principalmente por esses nomes dos nossos irmãos desencarnados e por aqueles que estão nos nossos pensamentos, por aqueles que ninguém lembra de pedir por eles, que eles sejam envolvidos na tua misericórdia, no teu amor, e que eles tenham a certeza de que nunca ficarão desamparados. Assim, Senhor, com os nossos corações agradecidos por todas as oportunidades de que recebemos, oportunidades de verdadeiro crescimento espiritual, que nos sempre é oferecido, te pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa noite de hoje. Se conosco sempre, Pai. Que assim seja.